Eita, a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Essa igreja é uma das igrejas mais importantes que nós temos aqui em Jaboatão. Por quê? Porque ela, além de estar localizada no Monte dos Guararapes, né? Além de estar localizada em uma área de um grande movimento de batalha, onde foi a Batalha dos Guararapes, essa igreja, na grande verdade, ela é do século XVII, né? Ali nos anos de 1676, mais ou menos, foi cedido esse espaço aqui, né, para Macaro, para exatamente ser construída essa igreja. E essa igreja, ela tem como uma grande referência a Nossa Senhora dos Prazeres, porque é a santa em que os lusos brasileiros da época se apegaram para poder exatamente lutar contra os holandeses, contra a tirania holandesa e a expulsão também dos holandeses na época da insurreição pernambucana. E aí tem uma coisa bastante importante que a gente precisa lembrar, é que, bom, reza a história que Nossa Senhora dos Prazeres apareceu para os holandeses e ajudou os holandeses a vencer a Batalha dos Guararapes em 1648 e 1649. E também diz a história que eles pegavam, essa época, essa região aqui é uma região de muita pitomba, né? Vocês podem ver, ó, tem muito pé de pitomba aqui na região, né? E diz a história que eles pegavam o caroço da pitomba, colocavam na arma e a Nossa Senhora dos Prazeres abençoava, e quando eles atiravam, viravam uma bala e matavam os holandeses. Pois bem, isso aí é uma história que acredita para quem tem fé, né? Mas a gente precisa repassar essa história para você, porque realmente era o que era dito naquela época. Então essa igreja, ela é uma igreja totalmente de estrutura portuguesa. Você pode ver que ela tem os azulejos trazidos, inclusive, também de Portugal. Toda a estrutura dos seus arcos são as estruturas que você pode ver que tem o material português. Inclusive, tem duas coisas aqui que a gente precisa lembrar. Era feita, obviamente, nessa época era pela escravidão, então os escravos participaram desse movimento aqui para a construção. E era feito de conchas, daquelas conchas que tem na praia. E também de óleo de baleia, o material que era usado para poder se ficar. Bom, na grande verdade, muitas igrejas da época, até hoje, né, você vê que as igrejas estão de pé por conta também desse material aí, né? E aí você tem uma outra coisa, aqui dentro tá os ossos, né, os restos mortais, né, de André Vidal de Negreiros e de João Fernandes Vieira, que é os dois líderes também do movimento da insurreição pernambucana e, propriamente dito, do Monte dos Guararapes, que foi a Batalha dos Guararapes. Então essa igreja, ela é de suma importância, né? Ela é considerada a segunda igreja mais antiga aqui que nós temos em Jaboatão, né? A gente só perde aí para Santa Amaro, né? Mas ela é uma das igrejas mais antigas que nós temos aqui e ainda está em execução, inclusive. Então você tem uma igreja aí de 1676, que foi onde começou o projeto. E aí você tem até hoje, 2023, aqui nesse momento do vídeo, você tem uma igreja como essa linda, maravilhosa, é uma coisa bastante importante. Perceba que as estruturas ali em cima, né? Nós temos 4 partes ali importantes, que são exatamente aonde os padres eles davam a bênção naquela época, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos que vocês já assistiram, provavelmente vocês viram falando sobre isso, como a igreja de Cosme Damião lá em Garaçu tem essa estrutura, né? Você vai ter os 2 sinos locais e você tem, ó, lá em cima exatamente a estrutura da cruz e ali em cima a coroa de Portugal. Não sei se você consegue enxergar direitinho, mas lá em cima você vai ter a coroa de Portugal com a cruz em cima. Por que a cruz em cima? Para exatamente dar-se a entender a questão da religiosidade. E aí é o que a gente vai chamar de cruz de Malta. Toda a igreja que foi construída originalmente pelos portugueses, você vai ter essa coroa, você vai ter a cruz em cima, que é a cruz maltina, né? E aí a galera que é do Vasco da Gama deve estar se debaldando aí, né? Esbaldando na verdade, né? Por isso que eu estou falando agora, porque realmente a cruz de Malta, a cruz maltina, era colocada naquela época para representação da religiosidade portuguesa aqui, né? Então, aqui ao lado você vai ter a casa paroquial e você vai ter também o lugar onde está enterrado essa parte direita. Infelizmente a igreja ela está fechada, eu acho que eu não consigo entrar, vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, vai ter certeza que vai passar aqui para vocês, mas caso contrário, aqui é a igreja Nossa Senhora dos Prazeres, aqui no Monte dos Guararapes. Lembrando que aqui nós temos 3 montes, né? Oiteiro, Oitizeiro e também o Telégrafo, né? Que são os 3 montes daqui que faz esse Parque Histórico Nacional acontecer. E aqui nós estamos em um desses montes, que aqui é o Oiteiro, nós estamos, tá bom? Valeu! E aqui agora eu estou na parte interna da igreja Nossa Senhora dos Prazeres, como prometido. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes agora, como por exemplo o altar, né? O altar dessa igreja é todo banhado a ouro, né? Ali você tem a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, né?
que é inclusive a original, né, da época, ainda assim preservada, e ela está ali, ainda assim mantida. Você tem aqui, ó, como eu falei para vocês, os azulejos portugueses que eram usados naquela época. E aqui, ó, você percebe que todos esses azulejos, eles têm um vitral. Esses vitrais aqui, eles são representatividades, como por exemplo, você vai ter aqui a flor de lis, como uma das fontes daquela época, né, de vitalidade e segurança, em relação à questão de prosperidade e afins. Se você virar aqui comigo, você vai ver, para quem já me acompanha, sabe do que eu sempre falo em relação ao local onde o padre ele dava a bênção naquela época, né? E aí você vai ter exatamente aqui, ó. Antigamente os padres eles vinham e davam a bênção exatamente nesse lugar onde está aqui. Hoje em dia, obviamente que as coisas já mudaram, né? E realmente as coisas vão acrescentando ao passar do tempo, porque a história ela muda com o passar do tempo e obviamente que também a nossa estrutura vai mudando também ao passar do tempo. Aqui você pode ver o piso, né, totalmente do piso português. A construção aqui, ó, você pode ver, ó, aqui são os cheios, como eu falei, né, as conchas, perdão, que eram feitas com óleo de baleia, inclusive, para essa construção. E aí agora, né, por uma coisa boa, ela está aqui aceso para vocês verem, olha lá, a imagem, né, de Nossa Senhora, totalmente o altar banhado a ouro, né? E aí, aqui, como eu falei para vocês, aqui do lado, né, você vai ter dentro dessa igreja o jazigo, né, ou seja, onde estão os restos mortais de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, que são os dois responsáveis também pela insurreição pernambucana e pela batalha de 1648, 1649 aqui. Inclusive, gente, nessa igreja, no ano de 1859, no dia 30 de novembro, o nosso querido Dom Pedro II, né, o imperador do Brasil, veio conhecer essa estrutura. Então você vê que é uma igreja bastante importante para os pernambucanos, o brasileiro e, por que não dizer, para o mundo. Então, contempla aí um pouquinho da nossa igreja de Nossa Senhora dos Prazeres.